As preposições na nossa língua podem ser simples ou compostas, que são chamadas locuções prepositivas. As preposições simples são aquelas expressas por um só vocábulo. Podem ser essenciais ou acidentais. As essenciais não são muitas. Há, inclusive, professores que fazem com que os alunos memorizem essas preposições para não esquecê-las para o resto da sua vida. São essas as essenciais: a, ante, após, até, com, contra, de, deste, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Vejam, não são muitas e são muito importantes na regência dos verbos. Há outras preposições que são chamadas acidentais. São palavras que, às vezes, pertencendo a uma outra classe de palavras, elas podem funcionar como preposições. Por exemplo, afora, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, não obstante, salvo, segundo, senão, tirante, visto, entre outras. As preposições compostas, ou também chamadas locuções prepositivas, quando constituídas de dois ou mais vocábulos, sendo o último deles uma preposição simples, geralmente a preposição de. Alguns exemplos: abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, antes de, apesar de, atrás de, a respeito de acordo com, depois de, em torno de, para com, perto de, por causa de. Vejamos agora a regência de alguns verbos, lembrando que ao mudar a regência, muitos verbos podem mudar a sua significação. O primeiro verbo que apresentamos é o verbo abrogar. Importante para a área do direito, significa abolir inteiramente uma lei. Este verbo é considerado transitivo direto, isto é, ele pede um complemento verbal sem preposição. Por exemplo, a luta terminava abrogando todos os privilégios e resoluções pontificiais, na frase de Alexandre Herculano. O verbo acionar, outro verbo importante na nossa área, acionar alguém. Ele é transitivo direto, no sentido de propor ou intentar ação em juízo, demandar, processar. Por exemplo, os herdeiros pretendem acionar o testamenteiro. Transitivo direto, o testamenteiro é seu objeto direto. O verbo acordar. Esse verbo é interessante, porque ele tem várias significações e, principalmente, a própria significação da palavra. Vocês sabem que todas as nossas palavras não têm um significado só. As palavras são polissêmicas. Acordar pode significar despertar pela manhã, por exemplo. Aqui o nosso significado é outro. Acordar será sempre aquele significado de resolver de comum acordo, combinar alguma coisa, concordar. Por exemplo, nós temos: se as partes interessadas assim acordarem, não será necessário que se faça e aí qualquer outra coisa. Acordar em algo, veja aí, acordar já exige a preposição em, ele é transitivo indireto. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Podem conferir no Código Civil, o artigo 482, tem esses dizeres usando o verbo acordar em, acordar no objeto e no preço. Acordar pode significar também acordar com alguém alguma coisa, isto é, estar de acordo com alguém, alguma coisa com alguém. Veja no exemplo. Acordaram com as autoridades o local da manifestação. Ou então, acordou com os credores pagar-lhes tudo em 2 anos.
No sentido de proferir acórdão, sentenciar, a oração que completa o verbo acordar pode vir introduzida ou não pela preposição em. Vejam, os nossos desembargadores, os relatores, quando fazem os acórdãos, iniciam geralmente com vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal em sessão plenária, na conformidade da ata do julgamento, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Podem também usar outra forma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, acordam os juízes do Tribunal Militar do Estado acordar em negar provimento do apelo. Então, acordar em também faz este papel. É, então, transitivo indireto, exigindo a preposição em. Um verbo que tem um certo uso, mas talvez um pouco menor, mas é necessário também, é o verbo adimplir. Adimplir alguma coisa. Ele é transitivo direto e tem o sentido de dar cumprimento a alguma coisa, executar, saldar um compromisso. Por exemplo, cumpre ao credor provar que adimpliu a contraprestação devida, isto é, que cumpriu, que resolveu aquela pendência.